Olá, bem-vindos de volta. Eu peço desculpas, já estou alguns dias sem gravar, mas eu acabei vindo aqui para o Brasil, passar uns dias aqui pro Dia das Mães e me deparei com toda essa tragédia, né, que aconteceu em Porto Alegre. A gente ficou uma semana voluntariando e agora acalmaram um pouco as coisas e eu vou voltar a gravar. Então hoje nós vamos seguir vendo a história dos filhos de Jacó. E a partir do capítulo 29 de Gênesis, verso 31. Então, nós vamos ver que Jacó vai ter 12 filhos homens e uma filha mulher. Esses 12 filhos vão ser fruto de 4 relacionamentos. Então, Jacó vai ter com Lia ou Leia, que em algumas Bíblias Lia é chamada de Leia. Mas então Jacó vai ter com Lia 6 filhos homens e uma filha mulher. Depois com Bila, ele vai ter 2 filhos. Quem é Bila? Bila é a escrava de Raquel. Depois ele vai ter 2 filhos com Zilpa. Quem é Zilpa? É a escrava de Lia. Depois ele vai ter 2 filhos com Raquel. Então, só lembrando, Jacó tinha 2 esposas. Lia, que era a irmã mais velha, e Raquel, que era a irmã mais nova. Elas vão entrar numa disputa entre si para ver quem dá mais filhos para Jacó. E para que elas ganhem uma da outra, elas vão acabar recrutando as suas escravas. A escrava de Lia era Zilpa e a escrava de Raquel era Bila. Então, elas vão oferecer para Jacó as suas escravas como concubinas. E naquela época, filho de escrava era filho de sua dona. Era um hábito, era uma cultura, era assim que funcionava. Isso não era da vontade de Deus, naturalmente. Deus deixou bem claro o que ele esperava. O casamento foi criado em Gênesis e ele é uma união entre um homem e uma mulher. Mas o homem desobedeceu, o sogro de Jacó passou ele para trás, lembram? Jacó queria casar com Raquel, mas Labão acabou entregando na noite de núpcias Lia e Jacó não viu, estava escuro, a gente não sabe como acontecia, se ela estava com véu, ele não viu. Quando ele acordou de manhã, ele viu que ele tinha consumado o casamento com a irmã mais velha e não com a irmã mais nova, que era a irmã que ele amava. Então ele tinha 2 mulheres, né? Ele foi passado para trás, teve 2 mulheres e essas 2 mulheres então vão começar uma competição que vai envolver outras mulheres. Então essa situação toda foi criada pelos homens e não foram, que não agiram de acordo com as ordens de Deus. E isso vai trazer um monte de problema. Vamos começar então a ler a partir do verso 31 do capítulo 29. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Lia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Então a mulher amada tinha o amor do marido, mas não podia ser mãe. E a mulher desprezada tinha filhos, mas não tinha o amor de Jacó. Então, 2 irmãs frustradas, que não tinham tudo, nenhuma das 2 era 100% realizada, 100% feliz. E ao invés de recorrerem a Deus e aceitarem o caminho escolhido por Deus, elas vão tentar dar o seu jeitinho e vão criar muita confusão, que é o que geralmente acontece quando a gente segue o caminho da nossa própria cabeça. Então, vamos seguindo. Lia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Então, o motivo pelo qual Lia nomeou seu filho de Ruben, em hebraico, esse nome, e todos esses nomes possuem significados em hebraico que a Bíblia explica em seguida. Ela diz que
Eu estava triste, mas agora meu marido vai me amar. Rubem tem relação com essa frase. Então, a motivação para ela ter um filho era para conquistar o coração do seu marido. Lia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Então, o segundo filho teve o objetivo também de conquistar o coração do seu marido. Lia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. A motivação também foi egoísta, no sentido de eu quero ter um filho para conquistar o marido para mim. Essa era a motivação desses 3 filhos de Lia. E agora o quarto filho vai ter uma diferença em relação aos primeiros 3. Lia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Então, Judá quer dizer louvor, e a motivação para essa gravidez, para esse filho, foi louvar ao Senhor. E é desse filho, é de Judá, filho de Jacó e Lia, que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Filho do filho, que significa louvor a Deus. Bonito, né? Depois disso, não teve mais filhos. Então, Lia teve 4 filhos até aqui e parou de engravidar. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia, ou Lia, e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então, ao invés de irem buscar a resposta em Deus, o casal começa a se atritar, né? Então Raquel disse: aqui está minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: esse menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Dan quer dizer justiça, juiz. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome desse menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Lia, a outra irmã que já tinha dado 4 filhos para Jacó, percebeu que não ia mais ter filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. Ela já tinha 4 filhos, mas viu a irmã tendo 2 filhos por meio da escrava Bila, então agora ela vai usar a sua escrava Zilpa. Lia vai usar a sua escrava Zilpa para ter mais filhos com Jacó. Então, quando Lia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina, e Zilpa deu a Jacó um filho. Então Lia disse: que sorte, esse menino vai se chamar Gade, que quer dizer sorte. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Lia disse: como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz, por isso o menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubem foi ao campo e ali achou umas mandrágoras e as levou para Lia, a sua mãe. Mandrágoras eram plantas consideradas afrodisíacas. Então, quando Raquel viu aquelas mandrágoras que haviam sido recolhidas por um filho de Lia, ela pediu então: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe, porque até aqui Raquel não tinha tido nenhum filho natural dela. Lia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? E Raquel disse: vamos fazer uma troca, você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. Elas deveriam ter uma escala
E ela vende, então, a Raquel vende o seu marido por mandrágoras, porque ela queria engravidar, né? Então, de tardinha, quando Jacó chegou do campo, Lia foi encontrar-se com ele e disse: essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com Lia. Deus ouviu a oração dela e ela ficou grávida e deu a Jacó um 5º filho. Então Lia disse: esse menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois disso, Lia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Lia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um. Por isso ela pôs o nome dele de José, que quer dizer mais um. Esse é o famoso José do Egito. Nós vamos ler muito sobre ele. É um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Então, assim, aparentemente temos muita informação, temos muitos nomes, mas é a primeira vez que a gente vê esses nomes e a gente vai ver esses nomes até o finalzinho da Bíblia. Então, a gente vai aprendendo a se familiarizar com eles. A gente vai vendo, então, que nesse momento a Bíblia nos mostra que Jacó teve 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos homens e uma filha mulher. Mas quando a gente abre o mapa de Israel naquela ocasião, a gente vai ver algumas discrepâncias. A gente vai ver que existem nomes ali que não estão aqui. E a gente vai ver que existem nomes aqui que não estão nos mapas. A gente vai estudando essa história toda com o passar do tempo. A gente vai ver que quando eles invadem a Terra Prometida e vencem aqueles moradores locais, aquelas terras vão ser divididas entre os filhos de Jacó. Jacó será Israel. Então, aquela terra será dividida. Mas Levi não vai ter nenhuma terra, porque Levi vai ser a tribo dos levitas, dos sacerdotes. Eles não eram proprietários de terra. Eles eram sustentados pelas demais tribos. Então, vão ficar 11 tribos, mas José vai ter 2 filhos, e os filhos de José é quem vão herdar as terras e não José. Então isso tudo a gente vai vendo com o vagar, com o passar do tempo. É a primeira vez que a gente encontra essa história aqui. São 12 meninos e uma menina, vamos ouvir falar muito deles ainda. E o que a gente precisa começar a entender é que existem na Bíblia muitas circunstâncias culturais, muitos hábitos, muitas coisas que hoje não fazem parte da nossa civilização, né? Hoje em dia existe a figura da barriga de aluguel, mas ela é voluntária. Naquela ocasião era obrigatória. A patroa mandava a sua escrava engravidar e pegava aquele filho para ela, dava um nome para aquele filho. Isso hoje para nós não faz o menor sentido. Muitas coisas na Bíblia, quando a gente lê, não fazem o menor sentido. Muitas coisas culturais. E isso está nos mostrando que a cultura, ela é efêmera, ela muda muito. Coisas que não existiam, que não eram usuais antigamente, são usuais hoje. Coisas que eram usuais antigamente não são usuais hoje. Então a cultura, ela é humana, ela é mutável, ela é efêmera. A gente pensa, por exemplo, no jeito de se vestir. As mulheres se tapavam, hoje em dia as mulheres andam praticamente nuas. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve sempre confrontar a cultura com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A cultura muda.
Hoje não existe mais na sociedade ocidental escravidão. Hoje não existe mais na sociedade ocidental poligamia. E isso existia antigamente, mas contra Deus. Porque Deus falou que o casamento é a união entre um homem e uma mulher e que é uma união que não deve se dissolver, para evitar justamente o conflito entre as mulheres ou homens, para evitar o conflito entre filhos. Essa é a vontade de Deus, é a lei de Deus. Tudo que é fora isso é invenção humana. E essas invenções humanas, elas mudam. O que antes era permitido, hoje em dia é proibido e vice-versa. O homem muda o tempo inteiro, Deus é o mesmo. Então, acho que essa é a mensagem que a gente deve levar desse capítulo. Muitas coisas que a gente lê, que a gente fica impressionado, a gente deve se perguntar, mas foi isso mesmo que Deus disse ou as pessoas aqui estão fazendo coisas da cabeça delas? Então, a gente deve sempre confrontar tudo com o que é a vontade de Deus. E para um cristão, para quem segue Deus, o que vale é o que está escrito por Deus, é a revelação divina e não a cultura, né, da nossa sociedade. Então vamos ficar por aqui. No próximo vídeo damos seguimento. Raquel vai ter mais um filho, né, que é Benjamim. Aqui só fomos até José. Ele vai aparecer em seguida, Benjamim. Quando ele nascer, a sua mãe vai morrer durante o parto. Mas serão então 12 meninos e uma menina. E é isso. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.